a senhora vê esse momento? Olha, o momento é extremamente grave para o Brasil, mas que bom que nós estamos tomando conhecimento de um conjunto de fatos que dizem respeito a todos os brasileiros e brasileiras, dizem respeito ao nosso presente, ao nosso futuro, e carregam muito do pior do nosso passado também. Afinal, estes que são Bolsonaro e esse conjunto de militares ao seu redor, porque na denúncia que a PGR faz, a maioria, a grande maioria daqueles que são denunciados são militares. Inclusive, ele próprio, um ex-capitão expulso, fracassado no Exército, mas formatado no seu pensamento a partir da ideologia de militarismo acima da sociedade civil. Então, nós vivemos um momento em que o golpismo vem a público e com detalhes sórdidos. Esse episódio sobre a venda das joias mostra, talvez, a falta de caráter em seu lugar máximo. Porque é claro que ele é secundário diante de tudo que está acontecendo. Afinal, isso não é sobre a minha pessoa. Nem o ataque que aconteceu contra mim foi... Eu sempre que fiz os processos, que lutei contra, que enfrentei essa extrema-direita e essa figura dantesca, sempre o fiz em nome da dignidade de todas as mulheres e de todos os brasileiros e brasileiras contra o fascismo, que é isso que eu identifico aí. É que andam de mãos dadas o ataque às mulheres, o desrespeito com o fascismo, com a dimensão de ditadura. Agora, vejam comigo, uma situação no qual o sujeito justifica ao seu ajudante de ordens que precisa vender bem público, porque era um presente ao Brasil, para pagar suas contas, sejam quais forem, a sua punição, inclusive, a sentença que foi condenado de pagar os danos morais, significa que o formato do pensamento dessa pessoa é pagar suas contas, suas dívidas, suas responsabilidades com dinheiro público e nunca tirar do bolso, mesmo que seja um parlamentar aposentado, ganhando um salário muito razoável, muito, muito bom, muito alto, e ainda acumulando a função da presidência da República com tudo pago ali. Então, de forma que essa mentalidade de que tem que ser pago com o dinheiro dos outros, com dinheiro público, mostra o tipo de degeneração, o tipo de quadrilha degenerada, de ladrão de pior espécie, que pensa no pequeno. Eu, com aquela indenização, que foi paga com muito atraso, é verdade, a indenização era muito simbólica, eram 10 mil reais, e a indenização de 10 mil reais se tornou 20 mil reais, dado o atraso. Então, dobrou de preço, dobrou de valor. Bom, quando foi pago, eu peguei aquilo, formei cheques e distribuí para entidades que cuidam de mulheres. Então, eu não quis ficar um dia sequer com aquele dinheiro na minha conta. Mas jamais poderia imaginar, jamais, que o sujeito não tivesse tirado do bolso 10, 20 mil reais para pagar uma conta que era de sua responsabilidade. Combina com a rachadinha do filho, combina com a dona Michele tendo contas pagas pelo Queiroz, colégio, enfim, de filho, tudo aquilo que a gente viu. Combina, portanto, com coisas que essa família, ela se acostumou a explorar o país para ter benefícios. E isso também é um elemento. Eu acho que, nesse caso, sabe, o elemento, Tiago, que carrega aqui, digo, não é o principal, porque o principal é a trama do assassinato do presidente da República, o principal é o golpe de Estado para implantar uma ditadura, é a minuta e as mensagens trocadas que realmente ameaçam o país totalmente. Veja, agora nós temos nessa denúncia da PGR o detalhamento, por exemplo, o método pelo qual planejavam assassinar o presidente Lula é envenenamento. Então, eu quero dizer a vocês algo. Essa parte que realmente é um roteiro inimaginável, que acaba novamente citando os fatos que ocorreram em relação à minha pessoa
e contra as mulheres é algo que surpreende pelo absurdo, surpreende pelo absurdo total, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho e estou mostrando aqui que os demais fatos são muito, muito, muito graves para a gente deixar de ter esse sujeito altamente responsabilizado. Ontem eu vi que podem ser 38 anos de cadeia, e aqui no Congresso Nacional, por óbvio, a gente está na luta e nós não vamos permitir aprovar nenhuma anistia, porque isso também é uma forma de golpe, ao lado de outros golpes que podem estar sendo preparados aí. E aí nós voltamos no dia de ontem, deputada, com essa sua fala, naquele circo de horrores promovido por o que eu tenho chamado de turma do segundo escalão do bolsonarismo. Eu tenho alertado que essa turma que estava mais atrás, na ordem dos protagonismos da extrema-direita, eles estão sentindo o cheiro de sangue porque os líderes estão caindo, né? Carla Zambelli, o Bolsonaro, e eles veem uma oportunidade de se alçar mais à vitrine, e isso vai deixar esses caras mais histriônicos, mais personagens ainda. Então eles vão apativar a política cada vez mais, não vão retroceder, eles vão criar cada vez mais essa antipolítica como a gente viu ontem. A senhora esteve lá ontem no meio de toda essa turba, queria que contasse um pouco de um evento que chegou a colocar o presidente da Câmara numa situação de ter que dar vou usar a expressão, um xixi, né, um xingamento, como quem orienta crianças, né? Vamos se comportar, basicamente é o que disse o Hugo Mota, deputado. Olha, não é uma novidade que toda essa turba tenha se arvorado aos gritos para tentar impedir de falar o líder Lindbergh Farias, no momento em que a Catarina, que é a única mulher que integra a mesa, estava dirigindo os trabalhos. Porque realmente nós estamos diante, é preciso que o Brasil entenda isso, nós estamos diante sempre, invariavelmente, de uma violência articulada contra as mulheres e contra o Brasil como um todo. Os primeiros alvos somos nós. Eles não nos querem na vida política. É um desrespeito muito maior. E ela realmente teve que enfrentar essa dificuldade ali, e todas nós mulheres a apoiamos contra aquela turba. O presidente da Câmara vem e faz aquela fala que eu acho muito importante, mas eu te digo que a instituição precisa ter aprendido algo com os anos que nós vivenciamos aqui com Jair Bolsonaro e sua turma. A primeira denúncia que eu fiz contra Bolsonaro foi no ano de 2003. E naquele ano, ou 2004, naquele ano, a denúncia foi, no final da legislatura, ela foi arquivada, sem que o Conselho de Ética tenha analisado. O Conselho de Ética da Câmara nunca responsabilizou essas figuras pela quebra do decoro, pelo ataque à Constituição, pelo ataque aos direitos humanos e pela ode, a homenagem à ditadura e à tortura. E a responsabilidade da Câmara dos Deputados, gente, é muito grande. É uma responsabilidade de ter deixado crescer este envolvimento passional, subjetivo, entre os fascistas e uma parcela da população sujeita a esses sentimentos. O fascismo não mexe só com elementos objetivos, mexe com a subjetividade. Por isso a questão que eu destaco aqui do preconceito com as mulheres, o ataque às mulheres, a misoginia ali contra a Karina, terceira secretária da mesa. Mas não é só isso. É o ódio, a mobilização que eles dizem fazer pela família. É um conjunto de elementos que eles trazem para mobilizar essa subjetividade, criando sempre um pânico na população, que, na verdade, vem acompanhado da ideia torta e absurda de que eles serão a ordem, a salvação da moral, dos bons costumes. Muito pelo contrário, são degenerados. Eles acusam os outros do que são. Exatamente o que os nazistas e fascistas fizeram na Segunda Guerra e ao longo de toda a história. Então, eu digo para vocês, a Câmara dos Deputados tem responsabilidade de não ter responsabilizado Jair Bolsonaro, assim como, naquela fase desse processo, o próprio Supremo Tribunal Federal.
porque se tivesse acolhido a denúncia-crime que eu fiz, ele não poderia ter sido sequer candidato à presidência da República, porque teria sido condenado em denúncia-crime. No entanto, sempre muitos nessas instituições, seja na Câmara, seja no Judiciário, observam que as questões sobre as mulheres são nossas e são menores. Entendam, não são menores, porque quem age desta forma acaba agindo contra toda uma sociedade, acaba tornando violenta toda a sociedade. E agora, o mais importante é a gente observar todos os elementos que estão nessa peça acusatória, que não tem só a delação do Mauro Cid, tem um encadeamento de fatos que realmente mostra que no tempo, desde 2021, tendo como marco a liberdade do presidente Lula, que se tornou novamente elegível, que recuperou seus direitos políticos, com o desmascaramento do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e de toda aquela turma, quando o Lula é solto e realiza e se conquista novamente uma possibilidade da sua candidatura, ato contínuo no Palácio do Planalto, segundo a PGR, eles promovem as primeiras reuniões que ali realizam para fazer um golpe acontecer. O objetivo, portanto, sempre foi são vários atos, mas o objetivo é Jair Bolsonaro ser mantido no poder. Aqui, junto com os abutres de plantão, que eu chamo, né? O Heleno é um abutre. Abutre. Porque ele tenta, inclusive, e é dele a ideia dele, do Braga Neto, desse conjunto, os ataques às urnas eletrônicas. Olha, novamente criando a desconfiança para legitimar o golpe. E isso aqui também aparece minuciosamente documentado, e não só na denúncia, incluindo um plano de fuga. E também a pressão sobre os militares. E de forma que tem uma frase aqui que é bastante simbólica de tudo isso, que diz: o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Obviamente que isso é sobre o uso da força. Obviamente que isso é para a execução de um plano ainda mais violento. Então, a peça da PGR é algo fundamental. E ela mostra até mesmo como os acampamentos na frente dos quartéis foram constituídos com o único objetivo de criar, de um lado, pressão sobre militares, que não queriam, alguns, entrar no sistema golpista, mas também o de ter, no momento do golpe contra os poderes, de impedir Lula de tomar posse ou depois de continuar governando, esta frente dos quartéis seria de onde partiria essa população, esse grupo, para fazer a transição de poder para uma comissão e para um estado de sítio. Portanto, em novembro de 2022 ainda, os oficiais do Exército, comandantes das regiões dos setores estratégicos, eles tinham um vínculo com as Forças Armadas Especiais. E eles se reuniram com a alta cúpula do Exército para tentar dar curso a isso. Com quem? Com os militares mais bem treinados, com aqueles que participam dos chamados kids pretos. E aí surge a minuta dos atos de formalização do próprio golpe, que nós temos aqui também delineado. Eu acho que é importante dizer que a peça da PGR ela tem até mesmo manuscritos que foram retirados de dentro desses lugares onde foi feito busca e apreensão, das casas, escritórios. E tem também um aspecto que não se pode deixar de lado, que é aquela reunião com embaixadores, porque todo mundo sabe que essa foi a tentativa de buscar apoio internacional para o que eles queriam fazer no Brasil. Hoje, nós não estaríamos aqui. Vocês do DCM não estariam no ar, eu não estaria aqui, nós, brasileiros e brasileiras, não estaríamos aqui. Mas nós estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. E se ainda estamos aqui, é porque nós temos uma missão e um compromisso com a democracia brasileira. Afinal de contas, a geração do Rubens Paiva, do Vlado Herzog, do João Carlos, nosso sobrinho, da Helenira Rezende, a geração que nos antecedeu lutou pela democracia. Essa nossa geração não pode entregar ao futuro, não pode deixar o legado de uma nova ditadura.
Isso só não vai acontecer, porque esse crime de apologia à ditadura está acontecendo agora, quando eles fazem criminosamente essa campanha pelo tipo de anistia que eles querem. Nós só não teremos novas ditaduras se punirmos exemplarmente agora todos esses responsáveis. A começar pelo comandante, pelo mau militar, o capitão expulso do exército, que conseguiu comandar uma turba de generais golpistas que não merecem o respeito do Brasil e que aqui estão citados na peça da PGR.